Seja muito bem-vindo à nossa série de aulas com base no livro de Salmos. Essa série de aulas que tem como nome principal o Deus que nos ouve e nos ensina. E essa reflexão, essa aula que vamos ter hoje tem como título Quem está realmente fora? Você já parou para pensar que existe uma mensagem do Evangelho por trás do Salmo capítulo 1? A glória de Deus brilha em toda a Bíblia através de um plano chamado plano de redenção. Quanto mais próximo da revelação completa desse plano, fica mais evidente essa mensagem. E essa mensagem que foi apresentada pelo salmista, a mensagem do Evangelho, do plano de redenção, é o que ele tinha em mente. Esse é um tipo de pensamento que eu tenho me esforçado para ter quando eu leio o Antigo Testamento. Uma das coisas que podemos aprender com a parte que a gente vai estudar hoje se fundamenta nas seguintes perguntas. Por que Deus nos chamou? Qual deve ser o nosso foco? Algumas vezes, as coisas que dizem respeito à nossa comunidade tiram o nosso foco. Por exemplo, eu já vi relatos de igrejas que têm um prédio próprio e essa igreja começou a crescer e eles começaram a ter que falar sobre o assunto. E o falar sobre o assunto, a liderança dessa igreja percebeu que fez com que eles perdessem o foco do qual eles deveriam ter mantido. O foco passou a ser falar sobre a ampliação do prédio, falar sobre a climatização do prédio, fazer melhorias no prédio. Alguns de nós, por ter escutado as mensagens de Salmo capítulo 1, ou quando você vai ler o Salmo capítulo 1, já começa a pensar nas pessoas de fora da igreja. Mas uma coisa que falo e que tenho pensado também é que o joio ele cresce no meio do trigo. Portanto, não perca o foco. Salmo capítulo 1 diz respeito a você. O cristão pode até não se sentar na roda dos zombadores do mundo, mas ele pode formar a sua própria roda de zombadores na igreja. Estava ouvindo uma pregação e o pastor ele começou a falar que quando casou com sua esposa, eles fizeram um pacto de nunca falar mal de outros pastores em sua casa, para que seus filhos não crescessem em uma roda de zombadores dentro de casa. O que vemos nesse pacto é que esse casal se negaram a fazer coisas que em seus corações ou em nossos corações estamos inclinados a fazer. E assim na vida cristã, se quisermos ser abençoados por Deus, precisamos nos negar em muitas áreas, pelo simples fato delas serem pecaminosas. Os frutos da obra de Deus precisam ser bem vistos na vida do cristão. E é por isso que o cristão ele precisa ficar ruminando, mastigando alguns versículos dia e noite, para que quando for tentado, possa negar o pecado. Um ídolo que todos são tentados a viver adorando é o ídolo da autonomia e independência de Deus. No domingo vamos ao culto e buscamos aprender de Deus. Mas na segunda-feira vamos trabalhar e nos tornamos independentes de Deus. O que estudamos ao longo desse salmo é que o homem abençoado por Deus é aquele que depende de Deus. Todas as suas escolhas, todos os seus passos são fundamentados na eternidade, na palavra que dá vida eterna.
A pessoa que se acostuma a ser autônomo quebra a cara. Em algum momento da vida, ele quebra a cara. Tudo que ele faz deposita sua confiança na glória dos seus atos. Eu lembro que quando estava estudando a Bíblia, estavam pregando o Evangelho para mim, e num estudo sobre o pecado, eu lia a lista de pecados que estavam relatadas nas Escrituras, e eu falava sobre os meus pecados como se fosse um troféu, como se fosse uma glória, como se tivesse alguma honra em praticar aqueles tipos de atos. Quebrei a cara. O que ficou claro para mim naquele momento é que eu não tinha o prazer na lei de Deus, mas eu tinha satisfação no pecado. E isso é o que me fazia viver como um ímpio. O fato de estudar a Bíblia e confessar meus pecados como se fosse um troféu mostrava que eu não gostava, mostrava que eu gostava de seguir os conselhos dos ímpios, que eu gostava de imitar a conduta dos pecadores, que eu gostava de me sentar na roda dos zombadores. Falar do que eu fazia ou deixava de fazer era somente uma forma de querer mostrar a minha satisfação no pecado. Mas e a eternidade? Eu não pensava nisso. No final dessa mensagem, vamos ler um relato de um regente de um coral de uma comunidade. E esse relato que ele vai dar tem tudo a ver com o que estamos estudando hoje. Em Salmo capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: "Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos." O versículo 5 começa falando: "Por isso os ímpios não resistirão no julgamento." Toda vez que você vir essa conjunção "por isso" em uma frase, você deve entender que o autor está chegando a uma conclusão. Aqui vemos a força dessa conclusão que ele está dando. Os ímpios não resistirão no dia do julgamento, no julgamento. Por quê? Por causa da vida que eles levam. Andando com os pecadores, seguindo o padrão de vida regido pelo pecado. Essa palavra resistirão vem de uma palavra hebraica que significa levantar, erguer, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se de pé. O ímpio não terá o poder nenhum no dia do julgamento. Ele não vai conseguir se pôr de pé no dia do julgamento. Deus está dando um recado. Um dia a conta chega. O julgamento de Deus é somente no dia do juízo final? Não necessariamente. Vemos diversos exemplos na Bíblia do juízo de Deus chegando na vida das pessoas, mesmo não sendo o dia do juízo final. A expulsão de Adão e Eva no Éden, a marca de Caim por ter matado seu irmão Abel, o dilúvio, as 10 pragas do Egito, a morte dos egípcios que tentaram atravessar o Mar Vermelho em perseguição do povo de Israel, Sodoma e Gomorra e muitos outros casos. Não é à toa que no Salmo capítulo 9, versículos 7 e 8 e depois do versículo 16, o salmista fala: "O Senhor reina para sempre e estabeleceu o seu trono para julgar." Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Só há uma maneira de uma pessoa ser aprovada no dia de julgamento. É fazendo parte da comunidade dos justos.
Se quisermos ser aprovados diante do trono de Deus, precisamos chegar à conclusão que os ímpios são companhia imprópria para as pessoas inocentes, como diz a Bíblia Viva. No começo do Salmo capítulo 1, o cristão parece ser essa pessoa que está fora de moda, porque ele não participa das ações dos ímpios. Mas agora, no final, o ímpio é que está fora. O julgamento de Deus é uma prova de amor. Os que amam a Deus se juntam em uma congregação. Os que não amam a Deus também se juntam, não para estar com os justos, porque eles não querem, eles não suportam estar lá. Vemos, portanto, que há uma condenação dupla. Ele é condenado no tribunal dos justos de Deus, no tribunal justo de Deus, e será separado dos justos. Por isso que muitas pessoas entram na igreja e não conseguem permanecer nela. Por quê? Porque ele não consegue ficar bem na comunidade dos justos. E o texto continua, no versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Na expressão o Senhor aprova o caminho dos justos, a palavra aprova também é traduzida por conhece. A conduta do ímpio não é aprovada por Deus, por isso ele não permite a vinda deles para a comunidade dos justos quando eles quiserem. Eu já ouvi diversas vezes isso, algumas pessoas dizem assim, quando eu quiser eu vou para a igreja, quando eu quiser eu me converto, quando eu quiser. Não é assim. Mesmo que essa pessoa venha se converter, ou venha fazer parte da igreja em algum momento, se ele realmente não se converter, ele não vai conseguir ficar lá, porque o Senhor conhece. Mas, falando sobre os justos de Deus, a palavra fala o seguinte a respeito deles. Em Oséias 13, versículo 5, fala: Eu cuidarei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Em Amós 3, versículo 12, fala: Escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra. Por isso, eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Esses dois versículos está falando, em outras palavras, que Deus conhece o caminho dos justos. Por isso, fala de um relacionamento especial com eles. Mostra um cuidado com a pessoa que anda pelo caminho justo. Deus, ele cuida, guia o caminho dos justos. Essa verdade é frequentemente observada nos Salmos. Em Êxodo capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. O contexto desse texto mostra que depois que o povo de Israel foi para o Egito, sobre a chancela, sobre o governo de José que lá estava, como um dos participantes do governo egípcio, para que os israelitas não morressem, ele começou a suprir as necessidades desse povo. Obviamente com a autorização do faraó. Os egípcios que viviam no período de José conheciam quem era José e permitiram tudo isso acontecer. Só que em um outro momento José morreu. José não viveu eternamente aqui na terra. E quando ele morreu,
um novo rei assumiu que nada sabia sobre José. E esse rei começou a escravizar os egípcios. O texto fala que o rei nada sabia, não conhecia sobre José, não conhecia nada sobre José. Então, mesmo diante de um contexto que diante de uma situação nada é favorável, como dessa que um novo rei assume, um novo rei que não conhecia a história de José, não conhecia o povo de Israel, e torna esse povo, o povo de Deus, no Antigo Testamento como escravo, Deus ele sabe o que estava acontecendo. Nada estava descoberto aos olhos de Deus. Deus é onisciente e tem um amor infinito. E mesmo diante dessas situações, Deus cuida, sustenta, livra, aceita, tudo com o fim de que ele seja glorificado. Assim, essa palavra quer dizer muito mais do que um simples conhecimento. Portanto, somos chamados nesse salmo, no Salmo capítulo 1, a escolher qual dos dois caminhos vamos percorrer. O caminho dos justos, que leva a uma real prosperidade, a uma bem-aventurança, a uma felicidade, ou o caminho dos ímpios, onde aparentemente há uma prosperidade, há uma felicidade, mas no fim de tudo o que se tem é angústia e medo. Dependendo do que escolhemos para a nossa vida, ficamos com uma das duas situações. Ou você é enraizado e se faz presente na congregação dos justos, ou você é desarraigado, melhor falando, ou é ausente, sem resistir ao juízo. São duas cadeiras que são colocadas para você escolher uma ao qual você vai sentar. Uma com a roda dos zombadores, que são como uma palha do vento, que o vento sopra, como uma palha que o vento sopra, ou uma cadeira dos justos, que se deleitam na lei de Deus. A vida de quem segue a Deus é um caminho. E esse caminho significa um estilo de vida. É um passeio com Deus. A vida de quem não segue a Deus também é um caminho. Também é um estilo de vida. Mas é um caminho que é destinado à destruição. Então, por que tantos cristãos querem copiar o estilo de vida dos zombadores? Mesmo sabendo que o caminho do prazer, do orgulho, da descrença, da blasfêmia, da perseguição, da procrastinação e da autoilusão um dia vai chegar ao fim. Vou responder essa pergunta com uma história. Você lembra que no início da mensagem eu falei que iria contar um relato de um regente de um coral? Vamos ler agora. Esse relato está em Salmo capítulo 73. A Bíblia diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos.
não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam coisas com mais intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras para saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro fui afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como o sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Esse regente desse coral era Asaf. Asaf, como um regente de um coral que se reunia no templo de Deus, ele escreveu essa canção e oração a Deus. Ele foi tentado a se desviar dos planos de Deus. Ele foi tentado a se tornar independente de Deus. Ele foi tentado a seguir o caminho daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Imagine você sendo regente de um coral de uma igreja e você olhando ao seu redor, vendo as pessoas vivendo como zombadores. Era esse o sentimento que Asaf tinha. Mas foi no relacionamento com Deus que ele resolveu seus dilemas, os dilemas que ele mesmo se meteu. Foi através da oração, do raciocínio de acordo com a palavra, que ele restaurou sua confiança em Deus. Nos versículos 16 e 17 desse texto que a gente acabou de ler, fala: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus
e então compreendi o destino dos ímpios. Assim como Asaf, você pode andar confiante. Ele disse que foi quando ele olhou para a vida dos ímpios com a perspectiva na eternidade. No texto, você pode ver que ele olhou para Deus com a sua herança para sempre. Então, com a perspectiva da eternidade, ele começou a raciocinar sobre tudo isso. E aí ele caiu em si. Ele começou a observar como era o caminho dos ímpios. O que você pode aprender sobre oração quando leu os versículos 5 e 6 de Salmo capítulo 1 é que você pode orar para Deus para lhe ajudar a ver as verdades espirituais com a perspectiva na eternidade. Se você sofre ao ver a prosperidade na vida dos ímpios, ore a Deus. Ore para que você consiga encontrar felicidade não na prosperidade dos ímpios, mas na eternidade, na herança eterna. Ore para que você possa ter um amor por Deus, uma fé que te sustente a ser firme até o dia em que Deus lhe chamar. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que essa mensagem possa alcançar o seu coração. Que a Deus seja dada toda a glória.